Então, gravando aqui a nossa aula número 8, Arquitetura para Mães da Mãe Arquiteta Érico Urbano, AMA. Raízes do Lar é a nossa turma, então. A aula de hoje é o checklist da casa funcional. Então, nós fizemos vários conteúdos e agora a gente vai estar puxando aqui um checklist dos itens, né? Para a gente não esquecer, para a gente pensar, para a gente lembrar, para tirar dúvida. Então, como cada ambiente pode facilitar a rotina da família? E a pergunta norteadora que eu gostaria, né, que a gente ficasse refletindo é: a sua casa trabalha para você ou você trabalha para manter a sua casa funcionando? Né? Vamos analisar. O objetivo é analisar, então, cada ambiente da casa sob a ótica da funcionalidade, organização, conforto, praticidade, para identificar melhorias simples que tornam a rotina mais leve. Ao final da aula, cada participante vai ter então um checklist, vocês vão estar com as suas anotações aí da sua própria casa, para a gente poder programar então por onde começar a mudança, qual sequência, por exemplo, ambiente 1, cozinha, ambiente 2, sala, ambiente 3, quarto, né? Enfim, qual que é a ordem de importância das coisas que vocês querem estar transformando, querem estar mudando. Muitas vezes nós pensamos que uma casa confortável depende de grandes reformas. Na prática, né, pequenos ajustes fazem uma enorme diferença. Uma tomada bem localizada, um armário organizado, uma circulação mais livre, um espaço onde as crianças conseguem guardar os próprios brinquedos. Tudo isso acaba reduzindo o tempo, o estresse e a carga mental da mãe, de quem cuida da casa. Hoje vamos percorrer os principais ambientes de uma casa como se estivéssemos fazendo uma consultoria arquitetônica. E vocês podem tirar a dúvida, né? Lembrando que está gravado. Se tiver alguma dúvida mais particular, pode me chamar no WhatsApp, tá? E lembrando que todas vocês têm pode estar me chamando, né, para fazer seja a visita presencial, né, ou seja o dia da consultoria online, né? Então, tanto eu posso ir que nem o da Lê, que embora seja em outra cidade, se precisar que eu vá em Serra para a gente sentar e analisar a planta junto, você pode me chamar, tá, Lê? Que é outra cidade, né? Então. É mais longe. Mas não tem problema, a gente pode sentar também, tá? Então vamos lá. A sala de estar é o ambiente de convivência da família. Então, ela deve favorecer o quê? Conversa. Hoje foi dia de Copa! Quem aí assistiu a Copa na sala em casa? Eu. Ana Isabel assistiu em casa ou saiu, Ana Isabel? Em casa mesmo, eu, meu marido e a Isabel. Tá vendo? A sala com a função de assistir jogos de Copa. A Lê assistiu em casa. Sim. E eu, a... Juninho e as crianças. Muito bom, muito bom. Eu não, no meu sogro. Muito bom. Mas, ó, tava numa sala na casa de alguém, né? A gente Varanda? assistiu no rancho que ele tem lá, na churrasqueira. Churrasqueira. Muito Mas bom. nós não ficamos na churrasqueira, né? Ficamos no rancho só. Muito bom, muito bom. Então, quer dizer, ó, a sala de estar, né? Ela tem essa ideia da conversa, do descanso, da brincadeira, receber visita. O seu sogro recebeu você, né? Receber visita, tanto a sala de estar quanto a área de lazer, né? A parte de churrasqueira acaba também tendo essas mesmas funções, porque às vezes as pessoas recebem na sala, né? E às vezes recebem na área de lazer. Então, o que a gente precisa? Um sofá que seja confortável, uma boa iluminação adequada, e isso não significa muita luz, né? Só significa que a iluminação seja adequada. Mesas sem quinas perigosas, tapetes, se for ter tapete, que eles sejam seguros, não sejam tapetes escorregadios, espaço para circulação, não adianta colocar muito móvel em espaço pequeno que você fica trombando, né, e batendo nos móveis.
poucos móveis melhor do que muito móvel, né? Mas que eles sejam móveis mais que realmente tenham uma finalidade, né? Às vezes fala assim, esse daqui é bonito e compra, esse é bonito, olha que legal, tal, não sei o que. E às vezes você vai colocando um monte de móveis que perde a finalidade. Então, poucos móveis com utilidade é melhor do que muitos que atravanca o fluxo, a passagem, né? Era muito comum a gente falar, nossa, esse espaço tá vazio, né? Vou colocar uma coisinha aqui, né? E na realidade, os espaços vazios, eles são espaços de passagem, em que as pessoas andam, né? Então tem gente que vai, tem gente que volta, né? Então é um espaço, mesmo espaço vazio, ele tem utilidade, né? Organização dos controles remotos, né? Esses equipamentos que vira e mexe se perde, e aí você fica 1 hora lá procurando, e aí um chega e cadê o controle remoto? E cadê isso? Cadê? Então, assim, onde que fica, né? Tomadas, se elas são suficientes para não ter que ficar colocando um monte de benjamin, um monte de extensão, porque isso compromete a fiação, a parte de elétrica, né? E a parte da fiação, que ela fica escondida, disfarçada, não fique fio caindo, né? Então, se você tem a TV e tal. Iluminação para a leitura, cantinho para leitura, para brincadeira, jogos em família, né? Não sei quem gosta de carteado, jogo, tabuleiro. Então, é bacana ter uma mesa, um espaço que você possa sentar e jogar, né? Ler um livro, né? Enfim, criança, depende da idade da criança, que ela possa empurrar o carrinho, brincar de boneca. Então, assim, na sala de estar, não é melhor deixar no quarto? Sinto muito. Se você for ficar usando a sala de estar, a criança vai querer fazer parte da brincadeira. Se o pai e a mãe, as visitas estão lá, a criança vai querer estar na sala também. Então não adianta pensar que, não, os brinquedos não vão para a sala. Vão. Você pode até num dia de visita falar assim: vamos guardar, hoje é dia de visita, amanhã você volta a brincar. Mas no dia a dia você tem que analisar isso. São 365 dias no ano. Quantos dias você recebe visita? Todos os outros tem gente vivendo naquela casa, né? Então, a questão desse cantinho, né? Seja para as crianças, para os adolescentes, é muito, muito bacana. Plantas, elementos naturais e até mesmo que seja flores artificiais, mas que tenha boa qualidade e faça sentido. Então, por exemplo, estava conversando com a Lê há um tempinho, né, há um pouquinho no começo da aula, sobre, por exemplo, lavanda. Então, a minha menina gosta de lavanda. Então, eu montei um vasinho de flor para ela, artificial lavanda, porque faz parte da decoração do quarto dela. Ela fica numa prateleira. Não dá para a gente ficar aguando aquela planta, porque senão vai escorrer, vai estragar o móvel, né? Então, tem uma linha, né, de profissionais que fala: não, as plantas têm que ser naturais. Tá. Será que só tem que ser natural? Não acho que não possa não ter uma flor artificial. Pode, né? Então, se é algo que te faz sentido, né? Tem umas flores artificiais que são muito bonitas. Então, é melhor você ter um vaso de flor artificial ajudando na decoração do teu quarto do que você não ter flor nenhuma, se você quer, né? Então, assim, por exemplo, eu não gosto, não quero, tá tudo bem. Mas se a pessoa quer, mas se tiver que ficar aguando e a água for estragar outras coisas, não faz sentido que ela seja um vaso natural. Então, sim, pode ter uma flor artificial, né? Então tem um monte de qualidades de planta que você olha e você fala, gente, isso é artificial ou natural? A gente até fica na dúvida. Exatamente, tem umas artificiais hoje em dia que assim, você nem a pessoa falando não é artificial, assim, não é possível. É Você vai muito lá, bem pega, feita, né? mexe, assim, não, parece que você tem cheiro. Então, e é muito bem feito. Então, assim, por exemplo, eu tenho na sala, né? Na sala eu tenho um vaso de rosa, laranja e amarelo. Por quê? Porque no meu casamento eu utilizei rosas, laranja e amarela. Então, quando eu achei ela, essa flor artificial, essa rosa, eu achei ela mais, assim, maravilhosa, né? Coisa mais linda do mundo.
E eu coloquei, ela é artificial, mas por quê? Porque ela é uma lembrança do enfeite que eu utilizei no meu casamento. Dá para você ficar colocando, trocando, colocando essa flor, essa rosa, laranja, amarela, a cada vez que ela morre, você troca e coloca. A gente não consegue. Então, como é algo que faz sentido, eu tenho uma artificial. E aí eu espirro o cheirinho nela. Sabe assim, aqueles cheirinhos de cortina, né? Que a gente coloca os aromatizador, que você tem um cheirinho e bota na cortina. Eu boto o cheirinho nela também, sabe? Então, quer dizer, ela é artificial, faz sentido para mim. Então, sim, eu tenho flor artificial, né? Então, é bacana você ter plantas naturais, elementos naturais, porque eles te dão cor, né? Traz uma vida para o ambiente. É legal, né? Então analisa sim se faz sentido para você. Eu acho que a parte de decoração ela é muito sobre isso, sobre o que faz sentido para você, sabe? Então, se ele fez sentido para você, tá tudo bem. Não acho que tenha assim muito uma regra do vamos isso é proibido, né? Vamos fazer assim ou não vamos fazer assado. Não acho que seria muito uma questão de regra. Eu acho que é o que faz sentido. Tem casas cheias de bibelô. Nossa, completas de bibelôzinhos. E fica uma harmonia entre aquele monte de coisa. E tem casas que são super minimalistas. E quando você olha o morador, super combina com aquele morador. Então, assim, tá tudo bem, você entendeu? Então, eu acho que é o que faz sentido para você. Você mora na sua casa, se você quer, tá ok. Se você não quer, tá ok também, né? É a questão do que traz, né? Algum sentimento, alguma lembrança que tenha uma importância. E aí, tanto as flores podem estar sendo elementos de cor, como almofada, cortina, quadro, pintura na parede, né? Então, o que traz alguma cor para você? Então, aí já são perguntas mais abertas, né? Para você responder mesmo. Então, por exemplo, num quarto. Ah, eu uso a roupa de cama. Então, até comentei em uma das aulas, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi com uma cliente. Ela tem um quarto que é o quarto amarelo. Ela tem um quarto que o quarto é o quarto verde. Ela tem um quarto que é o quarto azul. Ela tem um quarto que é o quarto rosa. Todos são suítes. Então, como que faz? Cada vez que as roupas vão para a lavanderia e voltam, ela sabe o que é de qual quarto. Então, o quarto amarelo, ele vai ter as toalhas amarelas, as fronhas amarelas, edredom amarelo, lençol amarelo, você entendeu? Tudo é amarelo. Quando a gente foi pôr o revestimento no banheiro, era amarelo. Então, assim, a pastilhinha que a gente colocou, a gente fez um nicho no banheiro. Então, a pastilha do fundo, a gente trabalhou o nicho, a borda toda do nicho, em mármore branco. O fundo do nicho, a gente fez ele no tamanho que era o tamanho do ladrilho amarelo. Um ladrilho bonito das antigas, sabe? Não tem aqueles ladrilho português azul? Tem o ladrilho que ele é amareladinho. Então, com as florzinhas amarelinhas lá, com formato geométrico. Então, tem vários ladrilhos lá com os desenhos. Naquela linha, estilo ladrilho português, né? Então, tem um banheiro que ele tem o ladrilho azul. Tem um banheiro que ele tem o ladrilho amarelo. Então, as toalhas daquele banheiro são amarelo, do outro que é azul, sabe? Então, eu achei muito bacana, porque ela falou: ah, isso vai me facilitar muito a vida. Então, eu sei que as toalhas que eu tenho que levar para cada banheiro, os edredons, os lençóis, e ela comprou, organizou assim, dessa forma, né? Então, eu achei muito bacana. Então, ela trouxe a cor, né? Então, mesmo que seja em estampa, tanto liso quanto em estampa, xadrez, né? Geométrico, né? Então, o que traz a cor? A toalha, né? Traz cor, o lençol, o edredom, a colcha, né? A almofada. Então, tem inúmeros quadro, né? Ah, eu vou pôr um quadro nesse quarto. Que cor? Sei lá, girassol. Por quê? Porque é o quarto amarelo. Então, tem um quadro de flor de girassol. Ah, e esse quarto é lilás. Vou colocar, por exemplo, a lavanda. E aí, todo o restante ele segue lilás. Então, na hora de comprar toalha lilás. O que traz memória? Por exemplo, quadros
né, da família, de foto de casamento, de foto de aniversário, de viagem, né? Então a gente tira tanta foto hoje, mas a gente tira tanta foto e revela tão pouco, né? Então dá para fazer assim murais tão bonitos da família, né? Então os quadros, os álbuns de foto, né, de memórias, datas importantes a serem representadas na sala, os quadros, os álbuns. Então a pergunta: a sua sala, ela aproxima a família ou cada um acaba indo para um cômodo diferente? Então, assim, é uma casa em que as pessoas se sentam na sala, na mesa, né? Ficam juntos, ou a família chega, cada um vai para um quarto, né? Então, será que se a sua casa ela é uma casa em que cada um está indo para um quarto, será que de repente não está faltando justamente isso, né? Uma sala que seja mais afetiva, que seja mais a cara da família, né? De ter uma sensação de pertencimento ali, de colocar alguns quadros, algumas coisas ali que seja mais bacana. E aí a gente vai para a sala de jantar. Muito mais do que refeições, é onde conversas importantes acontecem. Então é uma extensão, né? A sala de estar é um lugar ali onde as pessoas convivem e a sala de jantar também. Então, uma mesa proporcional. Se vocês são 4 na casa, é complicado você colocar uma mesa de 10 lugares, né? Porque vai ficar sobrando muito espaço. Aí, às vezes, a cadeira vira cabide, né? Então, uma mesa que seja proporcional ao uso. Se é uma família que, embora às vezes é pequena, mas recebe muita gente, faz sentido. Não recebe tanta gente, às vezes não faz tanto sentido. Iluminação, né? Uma iluminação central na mesa. Fácil acesso para a cozinha, né? Porque se ela fica num lugar distante da cozinha, você tem muito movimentação com os pratos, com os copos, com as taças. Isso aumenta o risco de tropeçar, de cair, de derrubar, né? Iluminação central, fácil acesso à cozinha e espaço para cadeirão infantil. Então, para a família que tem cadeirão, a gente sabe o tamanho que o cadeirão ocupa, né, na mesa, né? É um trambolho, né? É um negócio grande ali e a gente usa por muitos anos, né? Então, assim, eu usei cadeirão uns 4 anos, uns 2 anos cada uma. E uma decoração para a sala de jantar, eu coloquei aqui como uma decoração leve, porque a própria mesa posta que você já coloca já é uma decoração, né? Então é bacana você poder pensar que a mesa, o tampo da mesa é uma área de decoração. Seja a toalha que você coloca, seja os desenhos que os pratos têm, né? O jogo americano, enfim. E então, né, uma decoração mais leve, porque o centro é a mesa, né? O tampo da mesa em si. É um coração da rotina, porque muitas coisas acontecem, né, na mesa. Café da manhã, almoço, janta, café da tarde, né, café da noite, enfim. Então, quanto mais funcional, menos tempo desperdiçado nessa questão de se é um lugar em que eu levo os pratos para a mesa, eu tiro os pratos da mesa, eu levo taças e copos para a mesa, eu tiro taças e copos, eu levo talher, eu tiro o talher. Né? Então, você está andando com faca, com garfo, tudo tem ponta. Então, esse vai e volta, vai e volta, vai e volta, é bom que ele tenha uma proximidade ali. Aí o checklist, então, da cozinha, né, que é o coração ali junto, né, com a mesa ali, a cozinha ela é o coração da casa, né? Quanto mais funcional, menos tempo desperdiçado. Geladeira próxima à bancada, lembrando do lado da abertura dessa geladeira. Então, foi uma coisa que eu conversei bastante com a Fer, ela assiste a aula gravada depois, a questão da abertura da geladeira, né? Que ela tem que estar no sentido da pia, para você não ter que ficar dando a volta na geladeira toda hora que você tira uma coisa e bota na bancada e tira e bota, né? Aí, então, uma pia bem iluminada, porque é uma área de corte, né? Você tá cortando fruta, você tá picando as coisas, para evitar ficar cortando, né, a ponta do dedo, ficar se machucando, né? É uma área de preparo, né? Então, é importante que tenha iluminação, né? Uma lixeira acessível, produtos infantis separados, né? Então, oi, Caio. Então, assim, os produtos infantis,
os produtos infantis, é bacana que eles fiquem separados, que nem eu comentei. Não adianta deixar os pratos altos para a criança não alcançar e deixar os pratos de plástico, que são os pratos das crianças, justamente altos onde ela não alcança. Então, deixe os pratos, os copos de plástico baixo para que ela tenha autonomia, para não ficar chamando toda hora. Quero água, né? Então, assim, deixa baixinho, né? Na altura que ela consegue pegar. A Helena aqui em casa com 3 anos, ela vai, ela pega o copo, ela pega o prato. Então, a gente tem pratinho de inox, prato de plástico, tudo na segunda prateleira. Então tem coisas, né? Os tapuerzinhos de plástico fica embaixo, no mais embaixo, e a segunda prateleira são as coisas dela. E além disso, ela tem a gavetinha dela, onde fica as coisinhas da lancheirinha, né? Que ela vai levar para a escola, que ela mesma consegue pegar. Então é importante, né, que a gente deixe as coisas de acordo com a altura de cada um, né? Então, é importante a gente analisar isso. Qual que é a altura da mãe, né? A Isabel, né? Que nós somos mais baixas, né? Então, a nossa altura de alcance dos armários, ela é uma. Então, a gente tem que estar vendo o que a gente mais usa. Evitar coisas pesadas, né? Na parte de cima, para não derrubar, não cair na nossa cabeça, né? Na hora de pegar, se você tiver que pegar a escada, inevitavelmente aumenta o risco, né? Se essas coisas mais pesadas estão mais altas, mesmo que sejam coisas menos usadas, tá? A cadeira pode escorregar, a escada pode escorregar, então é melhor evitar, né? E então a questão dos produtos, né? Os armários serem organizados, a lixeira tá acessível, os produtos infantis também serem separados e acessíveis, ter uma boa ventilação, espaço para pequenos eletrodomésticos, que a gente tem que lembrar que tem liquidificador, torradeira, batedeira, agora ainda tem air fryer, tem, né, se a gente começar a listar, começa a ver que tem. Aí o que acontece? Aí faz uma bancada, organiza tudo e depois vira um monte de trambolhos em cima da bancada que não sobra espaço na bancada porque esquecemos que tem um monte de eletrodoméstico. Aí, aí você tem grill, né? Você tem um monte de coisa. Então, pense, o que eu vou levar para essa cozinha? O que eu vou ter nessa cozinha? Né? Então, pense na bancada dos eletrodomésticos ou um armário dos eletrodomésticos que tenha facilidade da tomada, tá? Uma despensa organizada, né? Se for ter dispensa, e analisar também realmente essa opção, né? Se precisa ou não ter dispensa, de acordo com a sua facilidade ou não de ir para o supermercado, a distância ou não da cidade. Lavanderia, um dos ambientes mais negligenciados, né? Que a gente conversou bastante sobre a lavanderia, que é bacana ela ter uma bancada de apoio, cestos separados, né? A gente utiliza na hora de lavar roupa branca, roupa preta, roupa colorida, roupa leve, delicada, roupa pesada, roupa de lavar na mão, né? Então, pano de chão, que você não vai misturar com roupa, e muito menos misturar com guardanapo de cozinha, né? Pelo amor, gente, não faça isso. Lave, por favor, né? Guardanapo de cozinha não se mistura com pano de chão, tá? Não vou entrar no mérito do porquê, né? Que precisa tá tendo essa separação, mas faz favor, né? É uma coisa separada da outra. Então, a lavanderia ela acaba ficando muito negligenciada. Então, preferencialmente, né? Organize cestos. Então, se a gente for pensar que né, você leva todas essas roupas para a lavanderia, né? Qual que é o espaço da lavanderia que você precisa? Então, você tem que pensar que tem entrada de roupa suja e tem saída de roupa limpa, né? Então, aonde que fica a roupa limpa e aonde que fica a roupa suja? Então, você acabou de dobrar a roupa limpa, você está colocando em cima da roupa suja? Né? Então tá chegando a roupa suja, como é que é? Né? Então, organize, né? Tem que ter uma bancada de apoio, qual que é a sua bancada limpa, qual que é a sua bancada suja, né? Aí a gente tem que passar a roupa, né? Então, assim, você passa a roupa na lavanderia? Não, passa no quarto, passa na sala, tem um quartinho de passar roupa, né? E na hora de passar roupa, passar o mínimo possível, né? Tentar utilizar de cabide, seja no varal, seja em araras, né?
Então, quando a gente começa a colocar todos esses itens, a gente fala, poxa vida, uma lavanderia de 2, 3 metros quadrados é pequena, né? Precisava de um quarto, né? De um tamanho que para ser a lavanderia. Ou não. Ou eu consigo organizar muito bem, o tamanho que eu tenho eu consigo organizar, né? Com pequenos ajustes dá para resolver. Enfim, não negligencie a lavanderia, tá? Porque a gente faz muito serviço lá. Então, espaço para passar roupa, armário, iluminação, ventilação. Lembrando, às vezes a gente tem empregada, tem alguém que nos ajude, né? Mas houve uma pandemia, né? Em que era a gente mesmo, né? E o quarto do casal, o que que precisa? É um espaço para recuperação, né? Para recarregar as energias do dia cansativo, do trabalho. Então, uma iluminação mais aconchegante, cortinas eficientes, né? Blackout, poucos eletrônicos nos quartos, criado um mundo funcional que não tenha uma altura com quina que pode machucar a cabeça, né? Na hora de, né, se movimentar, às vezes bate a cabeça. Né? Eu vejo muito, nossa, mas eu vejo demais, 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 e me dá uma agonia que assim virou modinha colocar os guarda-roupa, os armários em cima da cabeceira. E aí, para fazer um criado mudo dentro do guarda-roupa, fica uma quina, sabe? Então, em vez de ter um guarda-roupa inteiro, então você tem a cama, né? Em vez de ter um guarda-roupa inteiro, faz um recorte assim para fazer como se fosse um nicho aberto. Mas vira uma quina viva, que eu falo, gente do céu, as pessoas vão bater a cabeça aí. Então, atente-se às quinas perto das camas, tá? Então, preste muita atenção nas quinas perto da cama. Eu sei de caso de pessoa que saiu correndo pro hospital, tomar ponto na cabeça, na testa, tá? Então, é sério quando eu falo sobre quina no quarto, tá? Espaço para leitura, né? Se você gosta de leitura, mesmo que seja só, né? Bastante gente tem o hábito de ler a Bíblia, né? Antes de dormir. E uma temperatura agradável, né, gente? Assim, é um lugar para você dormir, para ficar gostosinho. E aí, o quarto infantil juvenil, aqui vocês vão responder assim: quantos você tem, né? Se é um, se é dois, se é três. Então, você vai responder essas questões para cada uma dos quartos. O quarto deve incentivar a autonomia, né, de quem vive nele. Então, brinquedos acessíveis, livros ao alcance, cantinho de leitura, que é o cantinho do estudo, espaço. Espaço para brincar, iluminação noturna, móveis seguros, organização simples, tapete confortável, né? E a questão do tapete é assim, ó, se a criança tem rinite, asma, bronquite, alergias, você não vai ficar utilizando de tapete, né? Então, é importante a gente lembrar sobre isso. Tapete é obrigatório? Não, não é obrigatório. Cortina é obrigatório? Não, não é obrigatório. Porque a gente tem que analisar as questões de quem tem alergia, né? Então, são pontos importantes. No meu quarto eu não tenho nem tapete nem cortina, porque eu tenho asma e tenho rinite. Então já tive, né? E tirei tudo. Tirei inclusive o guarda-roupa do meu quarto. Coloquei lá 2 cômodas e embaixo delas tem rodízio. Então, no canal que eu fiz da minha filha, né? O Dia de Ana Clara e Família, tem alguns vídeos da Helena brincando no chão perto de uma cômoda. E é muito estranho quando olha, porque vê o piso de madeira, né? E a cômoda flutuando assim, ó, parece que ela sai do chão. Por quê? Porque eu coloquei os rodízios, né, as rodinhas, por dentro do móvel. Então, o móvel tem uma tira de madeira branca, né? Como se fosse tipo um rodapé, e fica um dedinho assim mínimo, 1 centímetro só, entre o móvel e o chão. Então, é engraçado, porque eu fico o chão assim e a cômoda assim, sabe? Por quê? Porque tem rodízio, tem a rodinha. Por que isso? Porque é muito fácil daí para você limpar, né? Porque o guarda-roupa, ele acumula muita teia de aranha, sujeira, né? Coisa atrás. Como que você fica limpando um guarda-roupa de 3 metros, por exemplo?
não fica arrastando ele, fica pesado, né? Você não fica arrastando. Então, aí eu fiz uma parte só, um cabideiro, né? Um módulo, e botei rodízio embaixo dele também. Então, mesmo sendo um cabideiro alto de guarda-roupa, um módulo de guarda-roupa, eu botei rodízio. Nos criados mudos, botei rodízio em tudo. Quando eu comprei, veio 100. Comprei aqueles rodízios transparentes de silicone, que não risca o chão, botei em tudo. Por quê? Porque daí fica muito prático para você limpar, né? Então a questão do tapete para criança é bacana, porque a criança vive no chão, né, tal. Mas sempre analisar e estar atento nas questões alérgicas, né, da criança também, né? Então não é porque eu tô colocando aqui a questão do item tapete que você precisa ter um tapete, tá? Você vai analisar, né, se você realmente precisa de, né? Uma opção tem os pisos tipo vinílico, que é uma borracha, e os laminados, que é madeira, que são pisos mais quentes, né? Então, o que eu já utilizei em casa? Numa época de frio, como a gente tá agora, eu coloco o edredom e jogo o edredom depois na máquina para lavar, né? Então, se ela quiser brincar no chão, tem um edredom, né? Então, eu não trabalhei com tapetes, tá? Assim, na Clara eu trabalhei com tapete, tentei trabalhar com tapete, mas a Helena não. A Helena eu acabei optando pelo edredom mesmo e tem o piso laminado. Então, no caso de banheiro social, né? E demais banheiros, preferencialmente pisos antiderrapante, que não é o que a gente costuma ver. Geralmente as pessoas colocam pisos lisos no banheiro. E o que tem de relato de tombo, né, de gente que cai e machuca, não é, às vezes você só escorrega, mas às vezes você machuca, né, de quebrar fêmur, de bater a cabeça, né? E ainda pensar que banheiros geralmente são muito pequenos. Então qualquer tombo você bate a cabeça em algum lugar, né? Então, prestar atenção, né, com os pisos, que tenha boa iluminação, né, que seja um lugar, um ambiente claro, prestar atenção com a questão dos ganchos, né, que sejam ganchos para as toalhas, essas coisas, que não sejam ganchos de canto, de quina, né, prestar atenção à altura, né, para você não esbarrar, não bater o braço, não machucar, né. Se for utilizar os nichos, né? O nicho ele é uma boa opção, ele é bacana, né? Mas se não tiver os nichos para guardar o shampoo, o condicionador, creme, que são elementos químicos que não é bacana se deixar na janela, né? Ter outros suportes, mas ter muita atenção, porque tinha uns suportes que era de vidro, não sei se vocês lembram, que se colocava muito prateleirinha de vidro no banheiro para colocar o shampoo e o condicionador. Aí aquele negócio cai e quebra, né? É quina, é vidro, né? Então, dê preferência por plástico mesmo, por opções assim que sejam realmente mais seguras, porque às vezes acontece, né, de você escorregar, cair, aí se apoia, o negócio cai, quebra, né? Então, tá sempre atento com essa questão da segurança de cada item. Então, cada item que você vai colocar, mesmo esses suportes de banheiro para colocar shampoo, condicionador, né, se você não tiver o nicho, estar atento, né? Lembra, tinha saboneteira, antigamente eram uns kits assim bem completos, né? O espaço para o papel higiênico. Hoje em dia tem um monte de coisa que é de chão, né? Mas antes tinha um monte que você fixava, tal. Então tá sempre atento se o lugar que ele tá é o lugar adequado, se você não vai ficar batendo joelho, braço, cabeça, né? A pia, gente, tá muito atenta. É um granito, né? Dá uma arredondada nos cantos, sabe? Na hora de fazer, dá uma preferência por arredondar para evitar quina, tá? E aí a questão da organização dos produtos, né? E aí eu coloquei, por exemplo, o banquinho infantil, redutor. Tem um monte de elementos quando a gente começa a pensar num banheiro que vai atender criança, né? E aí, a suíte, ela assim, ela por muito tempo ela foi considerada uma questão de luxo, né? Mas hoje ela é vista como algo mais do que luxo, é um espaço de descanso em que dá um certo conforto, né? Porque são, né, as pessoas antes até conseguia ter tinha
uma rotina que era até mais fácil de estar fazendo uma divisão do banheiro. Hoje em dia que ficou tudo tão corrido, né? Que tudo tempo, todos 5 minutos é tempo, né? Vale ali aquela correria e tal. Então, a suíte ela foi se tornando um elemento que ele é mais do que um luxo. Às vezes ele realmente é como se fosse um item mais básico, né? Na casa da Ana Isabel, a gente acrescentou o banheiro, né? Lá no quarto. Mudou bastante, Isabel, a sua rotina? Bastante, né? Ajuda bastante. É que agora meu filho não tá morando aqui, porque ele ficava 2 horas no banheiro, né? Agora a Isabelle é mais rápida, mas era um banheiro só, era sufocante. Agora resolveu. Mas só que agora ele que ficava mais tempo, ele, né? Ele tá morando fora. Mas e a Isabelle é mais rápido, o banho mais rápido, mas ele ficava 2 horas. Se ele entrasse no banheiro, esquece. E meu marido sempre viajando, então fica mais eu com a Isabelle aqui mesmo. Então ela usa lá o social e eu uso o meu aqui. E aí você sentiu que ajudou bastante você ter o seu próprio banheiro? Ajudou, mas ao mesmo tempo mais coisas pra você limpar, né? Porque Mais dois coisa para banheiros sujos. limpar. Você ficou quantos anos sem a suíte, Isabel? Ai, agora, há uns 20 20 anos. anos sem suíte, com banheiro só para 4. Na casa aqui, sim. E aí, o que você achou, assim, tipo, em mudança de ganho de tempo, de estresse, de nervoso? Você achou que Mas quando melhorou? chega a visita, reúne também, porque os homens vão no banheiro, sabe como que é, né? Quando a gente faz um churrasquinho, alguma coisa, os homens vão no banheiro, então eu falo, as mulheres até usam aqui, a Isabel também já vem pra cá. A gente usa. Mas assim, a privacidade da gente, né, melhorou bastante, né? Porque acontece, dá um piriri de estar dois no banheiro quando a Isabel tá. Eu entro, ou vice-versa, mas acontece essas coisas, um banheiro só é complicado. E aí, Melhorou e aí você acha, assim, que numa escala de 0 a 10, né? Você acha que a suíte para você ajudou em quanto aí na sua casa? 10, né? 10, ajudou em 10. Assim, eu nem tem que limpar 2 banheiros, mas assim, tirando o de limpar, ajuda bastante. Nossa. Então, assim, quer dizer, é isso que a gente tava dizendo aqui, né? A suíte, ela acabou se tornando meio que um elemento básico nas casas, né? Os casais têm sempre pedido suíte, né? Então, Ou assim, o meu espaço não dá. Você conhece aqui. Até meu irmão sempre falou. Como tem a área da churrasqueira ali, a área gourmet mais a lavanderia juntos, tinha feito, quando a gente reformou aqui, queria ter feito um banheirinho ali. Daí, se não tivesse a suíte, lá já tinha um banheirinho, né? No caso, ficava social e um banheirinho lá fora, que ajudava também. Enquanto tá lá fora, recebe visita, faz churrasco, era bom também, que daí os homens, assim, não precisava estar entrando aqui dentro. Mas o espaço ali não deu também. Daí, no viu? caso, ou 3 banheiros, 2. Mas fala uma coisa pra mim. Você acha que em 365 dias do ano, quantos são os dias que você recebe as visitas? É muito pouco, é muito pouco. Que uns 10, Nem, 15, 20 dias? ai, assim, era até mais, mas agora o meu filho que trazia até bastante aqui, agora como ele tá fora, então é pouco, pouco, Sei lá, uns 15, 20 dias no ano, você acha? por aí. Então, aí essa que é a análise importante para a gente fazer, sabe? Quanto que vale a gente pegar e ocupar um espaço né, do terreno, da casa, e um capital, né? Um tanto de dinheiro para fazer um banheiro externo para usar poucos dias, né? Então, assim, esse incômodo, né, de ter, às vezes, né, os homens usando o banheiro social e ter, né, e ter a limpeza, tudo para fazer, ela é muito pouco, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer essa análise, né? Quanto tempo eu realmente tô utilizando, né? Dessa área de lazer para me justificar gastar, né, e fazer um banheiro só para esses, né, para esses eventos. Então, se é assim, é muito pouco, nem você mesmo comentou, né? A sua suíte melhorou 10, né? 10, nota 10, que seria 100%, né, para você. E aí você falou, mas eu tenho que limpar. Agora, você é uma coisa que você usa todo dia, né? Agora, um banheiro da área de churrasqueira, se for usar
20 dias no ano, aí você vai falar assim: "Nossa, eu tenho um banheiro lá no fundo para limpar que não usa todo dia", né. Então essas são as análises que é importante a gente fazer, sabe. "Ah, eu tô pensando em fazer ou não fazer", então analisa, né. Analisa quanto realmente vai ser o tempo que você vai usar, tem muita gente que realmente faz sentido, que recebe sempre muita gente. Então, tudo é uma questão de fazer sentido para a sua família, a sua rotina, né, as suas visitas, né, tá? Então vamos lá. Escritório, biblioteca, nem todo mundo usa, né? Mas hoje em dia, com home office, né? Com os espaços de estudo, quando eu coloco biblioteca, ela também pode ser espaço de escrivaninha, de atividades, de pintura, várias coisas, tá? Então é um ambiente onde você vai ali, tá, né, tem a concentração, né. Então é bacana você ter uma boa cadeira, uma luz natural, uma mesa adequada, pouco ruído, livros organizados, uma boa estética. Na brinquedoteca, mais importante do que ela ser bonita, é ela ser organizada, né, ter caixas com identificadores do que é que se guarda em cada caixa ou gaveta, né. Brinquedos por idade, espaço para montar, espaço livre, tapetes de atividade, estantes baixos, participação das crianças. A gente falou de tapete, né? Mas tem aqueles tapetinhos que são, por exemplo, uma amarelinha, né? Aí você tem que estar sempre atento com a questão da criança não pular e não escorregar, né? Não ser escorregadio. Mas tem uns tapetes que são interativos, né? Que são uma pista para os carrinhos, sabe? Na área externa, né, natureza, ela também educa, né, é bacana às vezes a gente ter, nem sempre a gente consegue ter um espaço de área externa, mas é bacana ter o grama, árvore, espaço para correr, bicicleta, brinquedos externos, bancos para descanso, iluminação, né, e segurança, lógico, né, porque muitas vezes as mães estão fazendo as atividades dentro, né, e as crianças estão do lado de fora, né, e aí, a segurança, num caso desse, como está do lado de fora, é muito importante. O espaço para correr, mesmo que não seja necessariamente externo, às vezes você tem do lado de dentro, né? A gente tem aqui um corredor, né? E aqui é onde tudo acontece. O patinete, vum, vai e vum, volta. A bicicleta, né? Eu fazia a Clara dormir no Velotrol. Então ela tinha o Velotrol e eu ia, era do lado de dentro mesmo, mas é um corredor que a gente ia da sala e ia da cozinha. E é o lugar que virou a pista de corrida. Vamos ver quem chega primeiro na sala. Vamos ver quem chega primeiro na cozinha. E é engraçado porque tanto a Clara, que não conhece, a Helena, que não conheceu a Clara nessa idade, que elas têm diferença de 10 anos, com 3 anos a Clara brincava com essa brincadeirinha de corrida, e a Helena também. Vamos ver quem chega primeiro, né? Então, mesmo não sendo uma área externa, sendo o corredor aqui de dentro de casa, é um lugar que elas gastam energia, que elas correm, né? Então é bacana ter um espaço. Então, é o que a gente conversou sobre ter o espaço livre, né? Que não fica tendo que ficar desviando dos móveis, né? Que tenha uma liberdade, porque criança tem essa questão, né, de querer se movimentar. A criança, então, a infância precisa de movimento, a criança consegue correr sem riscos de bater aqui e ali, né? Tem espaço para jogos, né? Jogar bola, jogar boliche, sabe? Porque hoje em dia tem um monte de bolichezinho de plástico que é bacana você brincar, se sentar no chão, né? E brincar e correr. Existe, né, esse contato com o chão. Vamos montar um quebra-cabeça. Ah, posso montar na mesa? Pode, mas vai montar o quebra-cabeça com criança para você ver. Geralmente ela vai sentar no chão, né? Então, assim, como que é esse espaço das brincadeiras, né? Então, a questão também de espaço de bicicleta, de moto, né? Mesmo em terrenos pequenos, então pode existir um bicicletário, uma faixa de circulação, local para capacete, né? Um piso que ele seja regular, sem um monte de degrau, para que a criança possa brincar com as bicicletinhas, com velotrol, né? Toda casa merece um cantinho de leitura, não precisa ser grande, às vezes é só um cantinho que você coloca uma poltrona com uma iluminação, com livro acessível, silêncio, né? O jardim pode ser um jardim mesmo, num gramado, pode, mas às vezes pode ser um jardim de inverno, um jardim vertical. Lá na casa da Amanda, a Amanda criou lá um espaço lá de jardim, tem lá, né, as bicicletas ela colocou em pezinha, né? Então, não precisa necessariamente de um espaço grande, né? Dá para construir esses pequenos espaços, o cantinho da leitura, o jardim, mesmo em espaços pequenos.
né, que ajuda, né, a você ter uma qualidade do ar, visual, um conforto. Saúde mental, que você olha para as plantinhas, você cuida das plantinhas, né? O contato ali das crianças com a natureza, mesmo sendo uma natureza micro, numa escala micro, né? Tá ali mexendo na terra, né? Molhando, né? Então, um checklist final da casa. Com relação à organização, pensar. Eu consigo encontrar tudo rapidamente? Que nem a gente conversou em uma das aulas da lixa de unha, né? Se eu precisar de uma lixa, eu encontro rápido, né? Cada objeto possui um lugar, a caça facilita a rotina. Com relação a conforto, tem boa iluminação, boa ventilação, temperatura agradável, conforto acústico, ou tem muito ruído. Questão da segurança, as crianças elas estão protegidas, né? Elas conseguem correr, brincar, sem ter muitos lugares onde elas vão se machucar, sem ter muitas quinas, e não só as crianças, né? Hoje em dia a gente vê muita história de idoso caindo e se machucando, e quebrando fêmur, e quebrando perna, né? Então, a segurança ela é para todas as idades, né? Então, piso seguro, né? Menos escorregadio, uma boa circulação, funcionalidade, pouco retrabalho, menos deslocamento, uma rotina mais eficiente, ambientes mais versáteis. E a questão do bem-estar, né? Existe espaço para descanso, para brincar, para estudar, para ler, para pintar, para costurar, né? Para fazer a sua atividade que você goste, espaços para convivência, atividade de aula, então, né? Entregar esse checklist, né? Seria bacana imprimir e preencher, né? E entregar, né? E aí é como se ele fosse uma provinha, né? E aí dá umas notas, né? Do que você estaria avaliando a tua casa, né? Então, de uma nota de 1 a 5 ou de 0 a 10, né? Como que você analisa a sua casa? E responder, né? Qual ambiente recebeu a menor nota, qual mudança simples faria maior diferença, o que pode ser reorganizado sem grandes investimentos, qual ambiente mais contribui com o bem-estar da família. Se por um acaso realmente pequenas mudanças não vão resolver, você realmente precisa de uma reforma, analisar, né? Como que seria uma reforma mais eficiente, né? E eu, né? Qual o gasto, o investimento que eu realmente vou ter nela. Uma casa funcional não é a casa que possui mais metragem quadrada, mas aquela em que cada ambiente foi pensado para cuidar de quem vive ali. Cada cômodo pode aliviar ou aumentar a sua carga mental, a carga mental da família, desgaste, cansaço, ou melhorar, aliviar, né? Quando a arquitetura é planejada com intenção, ela transforma tarefas em experiências mais leves, promove a autonomia, fortalece a convivência e faz do lar um espaço que acolhe, que organiza, que acompanha todas as fases da vida. Então, essa aula prepara para um próximo passo, que é compreender como integrar todos esses ambientes em uma casa mais saudável, afetiva, alinhada aos valores da família. Então, hoje a gente fez meio que um resumo, um apanhado de várias coisas que a gente já falou, né? Mas eu acho que seria muito importante vocês me mandarem, né? Essa análise e, se possível, até colocar foto, sabe, junto, né? Para que a gente possa fazer a análise. Da Amanda eu fui essa semana, da Ana Isabel tá agendado para o dia 2 do 7? 2 do 7. Lê, a gente precisa agendar. As meninas que assistem a aula gravada, né? A gente fazer esses agendamentos. Para que a gente agora tem mais 2 aulinhas só. E a gente finaliza aí a turma Raízes do Lar. E eu espero que esteja sendo aí produtivo, né? Que esteja trazendo bons conteúdos, né? Boas informações aí para vocês. Me digam o que vocês, né? Se tem alguma dúvida, o que vocês gostariam de perguntar. Isso foi útil a visita, porque. Foi. Aí, ao invés de eu fazer a cobertura em cima, eu posso só cobrir a parte da lateral aqui, né? Até a minha porta da sala. Quando estiver chovendo, não preciso ficar com a preocupação de descer do carro na garagem e ainda pegar chuva dentro da minha casa. E aí, no caso, então, a gente faz no mesmo dia da Ana, que eu passar lá no dela,
para eu voltar aí na sua pra gente, porque a ideia do que a gente conversou, ela deu ali algum fruto, né? E aí a gente conversa essas próximas etapas, porque já vai estar com o pedreiro aí também, né? Que você chamou ele. Quando que você tá marcado na... Dia 2 do 7, né? Dia 2 eu vou pra Campinas. Não tem problema. Manda no WhatsApp e a gente vai combinando. Tá bom? Tá bom. Beleza. Meninas, muito bom estar com vocês. Mais uma aula. Uma abençoada noite, uma abençoada semana. Estou no WhatsApp para qualquer dúvida, para mandar os materiais, para a gente poder ir concluindo. Mais 2 aulas aí a gente já conclui. Passou rapidinho, né? Nossa, que rápido. Passou muito rápido. Passou muito rápido, isso é bom. Significa que, né, foi uma coisa assim gostosa, né? Foi leve, foi muito legal. E produtivo, né? Assim, deu para ir aprendendo, né? Deu para ir conversando, inclusive com vocês, né? Porque cada uma foi trazendo os casos, né? De cada ambiente, então foi muito legal. Uma abençoada noite, meninas. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, essa foi a nossa aula número 8. Assista as demais aulas e qualquer dúvida, o perfil no Instagram é ARQ de arquiteta, né? ARQ.Erica com C, tá? .urbano. Arq.erica.urbano, erica.urbano. Então, se tiver alguma dúvida, alguma intenção, né, de estar entrando em contato para fazer aula, para ter os materiais, pode ir lá procurar no meu particular e eu atendo você com muito carinho.